Salve pessoal, tudo bem? Continuando com os resultados do primeiro trimestre de 2024. Hoje nós vamos falar da Weber, que é a nossa queridinha do mercado, falar do Santander e de Kepler Weber, que são três empresas aí de setores distintos, mas que apresentaram resultados que será que foram positivos ou não? Será que foram bem recebidos pelo mercado? E o porquê que o resultado veio do jeito que veio? Vamos analisar todos esses pontos e mostrar para vocês um panorama de como analisar as empresas e como você pode fazer isso na sua própria casa, analisando as empresas da sua carteira, ok? Então já larga aquele like, curta, compartilha, se inscreva no canal, mande para outras pessoas, que isso é muito importante. Então vamos lá. Começando com o VEG, vamos analisar o resultado e a receita da empresa. Vamos lá. Então nós temos aqui, ó, receita operacional líquida. Nesse trimestre veio 8 bi versus aqui ó, 1,23, 7,6, 7,7 bi, né? Um aumento de 4,4%. Se a gente for analisar o trimestre anterior, veio uma queda de 6,6%, tá? Vamos dar só uma pausa com isso daqui. Vamos aqui, ó, lucro líquido veio 1,3 versus 1,3. Uma ligeira queda, né? Um ligeiro aumento de 1,6%. O EBITDA, que mede a eficiência operacional, a capacidade que a empresa tem de gerar caixa, ficou em 1,7, 1,75, né? E versus 1,68, um aumento de 4,8%. Então você vê que no resultado anual, a VEG apresentou aumento nos principais segmentos, tá? E você tem aqui, ó, mercado interno, mercado externo. No mercado interno, no anual, teve um aumento de 6,5%. E no mercado externo, 2,5%. Então você vê que a VEG ela consegue rentabilizar muito bem os seus produtos, consegue gerar caixa com o EBITDA, consegue manter um portfólio de produtos lucrativo, tá? Porque no ano aumentou 1,6%. Teve uma queda importante aqui no trimestre anterior, mas no anual está bem positivo, tá? E vamos entender aqui o porquê. Que, ó, nós temos a receita aqui, ó, mercado interno e mercado externo. Você tem cerca de 52% da empresa é mercado externo, 48% é mercado interno, tá? A WEG é uma multinacional brasileira e que a maior parte do resultado dela vem do mercado externo. Então, se você incorporar essa empresa na sua carteira, você vai ter a noção de que está exposto ao mercado externo, tá? E é o que acontece lá. É, inclusive, uma forma de diversificação, assim como eu falei no vídeo com a Klabin, tá? Embora Klabin e WEG estejam em setores distintos, ao investir nessas empresas, você vai estar exposto ao dólar e o que acontece nos outros mercados. Seguindo aqui, mercado externo. Como é que configura a receita da empresa no mercado externo? América do Norte fica com quase 50% da receita do mercado externo, tá? Teve um aumento no anual de 5,2%. Então, um aumento bastante relevante da América do Norte. América do Sul e Central fica com 11%, tá? Mas aumentou aqui cerca de 6%. Europa aumentou quase 10%, tá? 9,5% aqui. África aumentou 35,7%, bastante relevante esse aumento aqui da África, tá? E Ásia e Pacífico teve uma ligeira queda. Muito provavelmente porque a China não está no seu melhor momento. Então, esse resultado da China provavelmente impactou aqui. A gente precisaria aprofundar mais no release de resultado da própria empresa. Analisando aqui os setores e a produção da empresa. Deixa eu colocar aqui de uma forma que possa ser visto. Aqui, ó, receita líquida. Equipamentos eletrônicos. Esse slide aqui, ele é um dos mais importantes da empresa, tá? Equipamentos eletrônicos, você pode ver que corresponde por 45% da produção da WEG. Você tem geração, transmissão e distribuição de energia, 43%, motores comerciais 7,7%, tintas e vernizes 4,3%. Então a WEG ela já consegue te entregar aqui, são 4 produtos principais que ela tem no seu portfólio. Equipamentos eletrônicos, transmissão e geração de energia, motores e tintas e vernizes. E aqui você tem a composição do peso que cada um desses produtos tem na sua receita. Além disso, você tem aqui o mercado que esses produtos são os mais relevantes. Você tem o mercado interno e o mercado externo. É dessa forma que você tem que olhar esse slide, tá? Os tipos de produto, o peso que cada produto tem no portfólio da empresa e onde esse produto é mais relevante. Beleza? Então, aqui, ó, a receita líquida de equipamentos eletrônicos. O mercado interno,
você teve um aumento de 7,2% e no mercado externo você teve uma queda, uma queda anual. Ó, isso daqui é muito importante, tá? Nós sabemos que o mercado externo é o mais relevante para a empresa. E equipamentos eletrônicos é o produto mais relevante para a empresa. Então, essa queda aqui foi a mais que a gente tem que ter mais atenção. Você tem aqui, ó, geração, distribuição e transmissão de energia. Vocês veem aqui que o mercado interno, aqui, ó, o mercado interno é o mais relevante para esse segmento. E ele é o segundo mais importante para a empresa. Então, nesse segmento, houve um aumento de 4% nesse segmento no mercado interno. O mercado externo apresentou um crescimento de 41,4%. Nossa, muito forte, tá? Motores comerciais e appliance, você tem aqui mais ou menos 50%, né? Mercado interno e mercado externo. O mercado interno cresceu 34% e o mercado externo cresceu aqui caiu 24,4%. Como é 50-50 praticamente, o crescimento no mercado interno foi mais relevante do que a queda no mercado externo, o que acaba sendo positivo para a empresa. Tá? Tintas e vernizes, nós temos aqui o mercado interno, vocês conseguem ver aqui, ó, mercado interno, ele é muito mais relevante para tintas e vernizes. O mercado externo ele representa quase nada, só um filetezinho aqui. O mercado interno ele cresceu 0,3, ficou ali estável, e o mercado externo 2,8. Então foi um crescimento bastante relevante, mas ele é muito pouco representativo, tá? Mas qualquer receita é bem-vinda, né? Então eu vou fazer aqui uma revisão geral desse slide aqui, porque eu considero ele extremamente importante. A empresa ela tem 4 principais produtos: equipamentos eletrônicos, geração, transmissão e distribuição de energia, motores comerciais e appliance, tintas e vernizes. Desses 4, equipamentos eletrônicos corresponde com 45% do total da receita. Ele é o mais relevante, seguido de geração, transmissão e distribuição de energia, que com 43%. Equipamentos eletrônicos, o produto mais relevante da empresa, o mercado externo é o mais relevante. Geração e distribuição de energia, o mercado interno é o mais relevante. Os outros são bem secundários. Motores comerciais e appliance é 7,7%, e tintas e vernizes 4,3, tá? O foco mesmo são nesses dois primeiros. No mercado externo, equipamentos eletrônicos industriais teve uma queda de 8,5%, enquanto que no mercado interno teve um aumento de 7,2%. Geração, transmissão e distribuição de energia, o mercado interno cresceu 3,8%, o mercado externo 41%. Então você tem que a diversificação de portfólios da empresa e a diversificação de mercado favorece demais o resultado dela. É por isso que, mesmo tendo essa queda aqui de 8,5% no principal mercado e no principal produto, o resultado geral da empresa veio positivo. Mas acredito que não tenha vindo na expectativa do mercado. Então eu espero que as ações caiam, infelizmente. Mas eu vim aqui mostrar para vocês como é que funciona um pouco a empresa. Então vamos agora de Kepler Weber. Vamos de Kepler Weber, a empresa do nosso fortíssimo agro. Seguindo aqui, analisando os números da empresa, a receita líquida ficou de 380 milhões, um aumento de quase 18% em relação ao mesmo período do ano passado. O EBITDA ficou em 90 milhões, um aumento de quase 17%, né? Aproximadamente aqui 17%. E a margem EBITDA teve uma ligeira queda, mas foi um resultado bastante positivo. O lucro líquido ficou em 52,2 milhões, um aumento de 2%. Então você teve aqui um aumento na receita, um aumento na eficiência operacional e um aumento no lucro líquido da empresa. Um resultado muito interessante. Nós temos aqui, ó, receita líquida, que nós já vimos, o relatório anual, 380 milhões versus 323, um aumento de quase 18%. Lucro líquido teve um aumento de 2%. Lucro líquido ajustado, que exclui efeitos não recorrentes, teve um aumento de 3,1%. EBITDA ajustado teve um aumento de 18%. E o lucro por ação teve um aumento de 3%. Um resultado muito interessante e bastante positivo para a empresa. Se você analisar o trimestre anterior, teve uma queda, porque o agronegócio nesse momento não está no seu auge. Tem diversos efeitos climáticos, o preço das commodities não está no melhor momento. Mas, seguindo, nós temos aqui, ó, receita operacional por mercado. O Brasil é um dos principais players do agronegócio do mundo. É de se entender que o mercado interno seja o mais relevante para a empresa. Nós temos aqui uma receita líquida, bem estável, tá na casa aqui dos 300, 400, teve um
um 500 aqui por causa do preço das commodities, mas ela ficou aqui basicamente aqui, ó, na mesma linha. O mercado interno é muito mais relevante para a empresa, tá? Nesse trimestre ficou cerca de 90% e o restante para o mercado externo. E você vê aqui que houve um crescimento de quase 18%. Tá? Tanto teve uma queda no mercado interno e um aumento aqui no mercado externo. Então você consegue ver que essa diversificação de mercado também favorece bastante as empresas. E esse slide aqui é um dos mais importantes, tá? Que nós temos aqui a mesma coisa com relação à VEG. Nós temos aqui os segmentos que a empresa atua: fazendas, agroindústria, negócios internacionais, portos e terminais, reposição e serviços. Então você vê que a Kepler Weber é uma empresa bastante diversificada e bastante verticalizada, porque ela atua tanto na ponta, na fazenda e na agroindústria, quanto em portos e terminais, que é para escoar a produção. Olhando aqui, ó, nós temos o primeiro trimestre de 2024 versus o mesmo período do ano passado. O segmento de fazenda ficou com 132 milhões. A escala está aqui, ó, milhões de reais. 132 versus 107. Então, esse segmento de fazenda teve um crescimento de 22,8%. E ele é o mais relevante para a empresa. Hoje ele corresponde por cerca de 35%. Eu vou fazer uma revisão geral igual eu fiz com a VEG. A agroindústria teve uma ligeira queda de 3,7%, quase 4%. E ele é o segundo mais relevante. Então, atenção nesse segmento aqui também. Negócios internacionais teve um puta do aumento, tá? Mais de 70%. Portos e terminais, 46,5% de aumento. Reposição de serviços, quase 12%. Tirando o segmento de agroindústria, todos performaram bastante, mas esse aqui apresentou uma ligeira queda. Nós temos aqui o peso que cada um deles tem na receita líquida. Então vamos lá, eu vou fazer aquela revisão igual eu fiz com a Weber. Nós temos aqui 5 principais categorias de negócio que a empresa atua: fazenda, agroindústria, negócios internacionais, portos e terminais, reposição e serviços. Então você vê que tem uma diversificação de produto e tem uma diversificação de cadeia. Fazenda é o mais relevante, com cerca de 35%, acompanhado de indústria, de agroindústria, com 28%. Os outros são mais secundários, mas não menos importantes. Mas os principais são esses dois primeiros. Fazendas teve um crescimento bastante importante, de 28,8%. Então você teve um crescimento muito relevante no principal segmento da empresa. A agroindústria teve uma ligeira queda de quase 4%, que foi compensado demais pelo aumento dos outros segmentos. Negócios internacionais teve um crescimento bastante relevante, de mais de 70%, acompanhado de crescimento dos outros tipos de serviços. Então você vê que a diversificação de portfólio da empresa e a diversificação de atividade de mercado favorece demais o resultado da empresa, porque eles compensam que determinado setor não vá bem. E esse é exatamente o critério de diversificação. Porque você vê que no ano passado a agroindústria era o mais relevante, então agora passou a ser fazenda. Por isso que a diversificação é tão importante para a sua carteira. Aqui a gente tem o custo de produto vendido. Eu trouxe esse slide aqui para você ver que o custo da empresa, embora ele tenha aumentado aqui quase 17%, o peso dele aqui, ó, custo do produto vendido percentual sobre a receita líquida. O peso dele na receita líquida diminuiu. O que isso significa? Que a Kepler Weber está mais eficiente. Ela cresceu a sua receita e ela cresceu a sua eficiência. Nós não vemos que o EBITDA da empresa aumentou? Então, isso daqui ele comprova, porque o custo cresceu com o crescimento da empresa, mas o peso dele na receita líquida, inclusive, diminuiu. Então a empresa ela consegue aumentar os seus custos, mas com esses custos eles conseguem aumentar ainda mais a receita. Por isso que eu trouxe esse slide que é muito relevante para você analisar. E aqui nós temos do negócio da empresa, porque aqui você tem o futuro dela, né? Você tem aqui, ó, setor de fazendas, 5 novas obras, 4 de médio porte, 1 de grande porte. No setor de agroindústria, você tem 10 novas obras. Cooperativas, cerealistas, agroindústria, negócios internacionais, 3 obras. Esse slide aqui é um investimento. É muito importante você analisar o que a empresa está fazendo para crescer, onde ela está direcionando o seu CAPEX, que é Capital Expenditure, que é o investimento que a empresa está fazendo para rentabilizar o seu futuro. Quase 180 milhões de novos investimentos e 18 obras em andamento. E você vê que principalmente eles estão sendo direcionados aqui, ó, armazenagem de grão, soja e milho.
Isso daqui é extremamente importante, tá, pessoal? Extremamente importante, porque esse aqui é um gargalo enorme para o nosso agro. Assim como logística e escoamento, o setor de armazenagem é uma deficiência enorme do nosso agro. Então analisamos WEG, analisamos Kepler Weber, vamos agora para Santander. Vamos ver como é que veio o resultado da empresa. E para finalizar, nosso querido Santander. Vamos analisar como que veio esse resultado. Vamos ver aqui o DRE. A gente tem bastante coisa para falar do banco. Santander apresentou uma receita de 1,1 bi versus 17,2 bi no mesmo período do ano passado. Crescimento bem relevante. O resultado, lucro líquido do período ficou em 3 bilhões versus 3 bilhões, um ligeiro aumento aqui ficou praticamente estável, mas aumentou. E isso daqui que eu queria mostrar, isso aqui é muito importante, tá? Carteira ampliada. Qual é a carteira do banco? Tá? Você tem destaque para pessoa física, financiamento ao consumo. A carteira ampliada do banco, com destaque para pessoa física e financiamento ao consumo, teve um aumento de 8,1% no período anual. Tá? NPL, devedores duvidosos, isso daqui é calote, de 15 a 90 dias. Ficou estável, uma queda de 0,7% no ano, ficou em 3,8%, bastante saudável. Custo do crédito, o quanto que custa ao banco emprestado, ficou em 3,8%, uma queda de 0,8 pontos percentuais no ano. Bastante positivo. Você teve aumento na carteira, redução no calote, redução no custo do crédito, saldo de captações aumentaram 10%, aumentou 10,1%, 10%, né, no ano. Muito positivo. Margem financeira, aumento de 14,5%. Então você vê que todos os indicadores foram positivos do banco. Comissões, aumento de quase 13%. Despesas, aumentaram 5%, mas isso não significa que seja ruim, porque a gente já viu que quando o banco cresce, as despesas também tendem a aumentar. E o lucro líquido teve um aumento aqui de 41,2% no comparativo anual. Segmento de agronegócio do banco, você teve um crescimento aqui de 40%. 55 bilhões de carteira de crédito para o agronegócio. Segmento de seguros, ficou 3,4 bilhões de prêmios emitidos, um aumento de 32%, muito bom. Consórcios, um aumento de 16% no comparativo anual, ficando em quase 40 bilhões. Crédito imobiliário, 62,4 bilhões, um crescimento de 6%. No aumento de 21% de market share na carteira. Muito bom, muito bom. Aumento de 11% no comparativo anual. De fato, o banco cresceu muito. E aqui você tem os gráficos. Um crescimento de 34% de 2022 até agora, analisando os comparativos. Né? Aqui é o comparativo do trimestre anterior e o comparativo anual, de março de 2023, março de 2022 com março de 2024. Aqui a produção, você teve um aumento, um aumento contínuo. Primeiro trimestre, primeiro trimestre, primeiro trimestre. A cada ano, o banco consegue aumentar a sua produção. Segmento de cartões de crédito, está praticamente na máxima aqui, né? Você teve uma queda aqui no primeiro trimestre do ano passado, mas a partir disso só fez aumentar. Um crescimento de 13% no spend médio de crédito. Aumento da base de clientes e um crescimento aqui bastante sustentável. Aumentou de 43% para 65%. E Santander Select, que é o segmento premium do banco. A base de clientes e investidores também aumentou. Saiu de março de 2022 de 100, agora março de 2023 está em 158, sempre crescendo. A captação líquida também sempre crescendo, de 100 para 293. E a carteira de crédito desse segmento cresceu 58%. E aqui nós encerramos. Deixa eu voltar aqui com vocês. Voltei aqui. E aí, o que vocês acharam? Resultado positivo, né? Tanto para Kepler Weber, WEG e Santander. Achei todos eles resultados bastante positivos, com alguns sobressaltos ali, a depender do que você está analisando. Mas o resultado geral veio muito positivo e essas empresas estão conseguindo rentabilizar bastante. O objetivo aqui é exatamente isso: ver o panorama da empresa, o panorama histórico e como que a empresa consegue desempenhar suas atividades. Eu espero sinceramente que tenha ajudado vocês e que isso realmente auxilie vocês no gerenciamento da carteira, ok? Mais uma vez, cara, eu sempre vou falar isso. Se vocês gostaram desse modelo de vídeo, deixe o feedback aqui nos comentários, que eu leio todos e respondo. E deixe suas sugestões também, o que vocês acharem interessante para ter aqui nesse canal, ok? Então valeu, um grande abraço.